Nós aqui da SSPI Brasil, eu e meus amigos José Edio Gomes e Alexandre Gonçalves, tivemos a grande honra e prazer de entrevistar Benjamin Himelgrim. Ele foi líder da primeira equipe brasileira especializada em satélites, a mesma equipe que também realizou o feito de lançar o primeiro satélite brasileiro, o Brasilsat. Ele nos conta sobre sua trajetória profissional, sobre os desafios e os sucessos. Ele nos conta sobre sua história e também da história do Brasil. Muitas curiosidades e histórias não registradas em livros. Junte sua turma e venha conosco ouvir Benjamin Himelgrim. Ele começa nos contando como conseguiu seu primeiro emprego após a saída do ITA. Era irmão do primeiro presidente da Embratel, o general Dirceu de Lacerda Coutinho. E aí, uma vez encontrando ele lá nos corredores, eu comentei sobre a Embratel e perguntei se tinha oportunidade de emprego lá. Ele nos encaminhou e acabamos sendo contratados, eu e mais um outro colega, o Raul Henel, e eu fui o empregado número 17 da Embratel, às 8, né? Foi uma época muito inicial. E nós, logo em seguida, fomos colocados para fazer um estágio na antiga CTB, que deu origem ao que hoje é a Oi Telemar, né? A Companhia Telefônica Brasileira. E o serviço telefônico no Rio de Janeiro, naquela época, era calamitoso, muito ruim. Era uma dificuldade imensa para se conseguir o tom de discar. Uma coisa que hoje, quando a gente levanta o fone do gancho, ele já vem automaticamente. Naquela época, levava às vezes 40 minutos para você conseguir um tom de discar. E isso propiciou o desenvolvimento de uma indústria de alto-falantes que eram colocados embaixo dos telefones para que, quando o tom aparecesse, a pessoa corria para discar. Como era aquele dial rotativo, né? A pessoa ia discando e corria o risco do dedo escapar, que perdia aquilo, tinha que esperar outros 40 minutos. E quando conseguia completar a discagem, muitas vezes o telefone do outro lado estava ocupado ou a ligação não se completava. Era um horror para se falar pelo telefone. E isso fez com que o serviço de mensageiros se desenvolvesse na cidade. Era gente correndo de um lado para o outro levando mensagens. Por que o serviço telefônico ficou tão ruim? Porque o governo, por populismo, não autorizava reajuste das tarifas. Então, não tinha como a CTB, que pertencia ao grupo canadense Brazilian Traction, né, que depois deu origem ao atual Brascan, aqui no Brasil, Brascan, Brasil-Canadá, investisse. E não investindo, tudo degrada, né? Também tinha um outro complicador, que naquela época o custo de uma assinatura era só o preço da assinatura, que era ridiculamente baixo, não havia gasto de acordo com o consumo. Então, se a pessoa falasse 1 minuto ou 50 minutos, não tinha nenhum impacto. Então, essa era a situação aqui no Rio de Janeiro e, em termos de comunicações de longa distância, a situação não era nada melhor. Só existiam 2 links de micro-ondas, um entre Rio e São Paulo, com uma capacidade muito pequena, e outro entre Rio e Brasília, que foi feito às pressas para a inauguração de Brasília, né? Estou falando no ano de 66, né? Quando eu comecei a trabalhar na Embratel. Também tinha 2 cabos coaxiais, um entre Rio e Petrópolis e outro entre São Paulo e Santos. Isso era tudo em termos de alguma coisa mais moderna de telecomunicações do Brasil. O resto tudo era por ondas curtas. Então, era um horror. Você, para falar para qualquer lugar do interior do Brasil, você tinha que ir na companhia telefônica, pedir uma ligação, aí a telefonista dizia para você voltar ou no mesmo dia a tal hora, ou no outro dia a tal hora, e você não conseguia falar direito, era tudo muito, muito ruim.
Aí a Embratel... Inimaginável para os meus filhos, por exemplo, hoje em dia. Não faz ideia de que isso ocorreu. Né? O americano tem uma expressão take for granted, né? Que as crianças hoje em dia nascem já com computador, televisão a cores, tudo. Não conseguem imaginar que um dia não existia televisão. Exatamente. O quão difícil foi chegar até aqui, né? Exatamente. Então, eu estava falando da infraestrutura no Brasil, né? Aí eu ia dizer uma coisa, mas me escapou. Então, tá indo aí, Edio? Tá conseguindo? Tá. Então, estava muito difícil a comunicação para o interior do Brasil, né? E teve, então, com a criação da Embratel, teve o Plano Nacional de Telecomunicações, que mostrava as rotas de micro-ondas e o que tinha que ser implantado. A Embratel conseguiu, por lei, ser a única usuária do Fundo Nacional de Telecomunicações, FNT. E isso daí, como é que esse fundo funcionava? Todas as contas telefônicas eram acrescidas de 30%, e esse dinheiro, então, era revertido para o Fundo Nacional de Telecomunicações, que dava, então, o funding para a Embratel fazer todos os investimentos para suprir o país da infraestrutura de telecomunicações. E um desses investimentos previstos era a comunicação por satélite. O Brasil tinha se associado no ano anterior, em 1964, à Intelsat, que tinha sido recém-criada. E a Intelsat era uma organização com vários países, né, sendo liderada pelos Estados Unidos, para desenvolver comunicações internacionais através de satélite. A cota que o Brasil tinha na Intelsat era de 1,5%. E como é que essa cota foi determinada? Foi usada a proporção que existia na época da participação de cada país no comércio internacional. Então, o Brasil, naquela época, representava 1,5% do comércio internacional. Hoje já caiu, está muito abaixo disso aí, acho que não chega nem a 1%. Mas, com isso, isso significava que o Brasil tinha que contribuir com 1,5% dos custos e tinha direito a 1,5% dos lucros. Isso daí era a posição brasileira. Para fazer o projeto do primeira estação terrena da Intelsat, né, para comunicações internacionais, a Embratel contratou a Page Engineering, que era uma consultoria muito atuante nos Estados Unidos e em escala mundial também. E eles fizeram um estudo de viabilidade aqui para definir a localização da estação, e ficou entre Rio e São Paulo. Eu participei, junto com o engenheiro Almir Henrique da Costa, na seleção dos locais. Então, selecionamos alguns locais em São Paulo e também aqui no Rio de Janeiro. A nossa recomendação tinha sido, no caso do Rio de Janeiro, para ser em Jacarepaguá, porque era suficientemente protegida. Tinha que se procurar um local com um contorno de alto relevo, né, uns morros, para evitar a interferência de micro-ondas. E também vimos do lado lá de Itaboraí, em Niterói. A Embratel acabou optando para ficar no Rio de Janeiro e não quis colocar em Jacarepaguá porque era muito caro o terreno, foi então para Itaboraí, no distrito de Tanguá. Daí que veio o nome da estação Tanguá. Tá? Tanguá hoje é um município, né? Na época era um distrito de Itaboraí. E aquilo era uma plantação originalmente de cana-de-açúcar.
E a Embratel comprou ali um terreno de 1 milhão de metros quadrados, né? 1 quilômetro por 1 quilômetro. E o curioso é que só uma parte daquilo foi ocupada, menos de 100 mil metros quadrados, e a cana continuou brotando ao longo dos anos. Então, a Embratel fez um acordo com o ex-proprietário do terreno, que teve que ser desapropriado, porque ele não queria vender, para ele colher aquela cana que brotava e, em troca, ele dava açúcar lá para o pessoal do Convá. Essa estação foi construída, né? Houve a licitação. Quem ganhou na época a licitação foi a Hughes Aircraft, a mesma Hughes que fabricava os satélites. Eles construíram a estação, uma estação com uma antena de 30 metros, coisa que hoje em dia não se usa mais. E foi inaugurada em 1968, em fevereiro de 1968. Foi até um evento que o presidente Costa e Silva participou. Eu, na ocasião, estava em Washington, numa reunião lá da Intelsat, e nós participamos remotamente. Aquilo foi uma mudança de paradigma dentro do Brasil, né? Porque as ligações internacionais, antigamente, antes do advento da estação terrena, eram todas feitas por ondas curtas também, que eram os mesmos problemas. Apesar de eles terem um equipamento que era um pouquinho melhor, chamado Lincoln PEX, e procurava dar uma melhor qualidade, mesmo assim eram muito, muito ruins. O advento da estação terrena, com uma capacidade inicial de 132 canais para vários países, para a Europa, Estados Unidos, para a Argentina, fez uma comunicação muito boa. O Brasil foi o segundo país da América Latina a ter estação terrena. Primeiro foi o Chile e em seguida veio o Brasil. Depois vieram os outros em sequência. Bom, com o uso do satélite e a compreensão do que ele era capaz de fazer, o pessoal começou a imaginar como que um satélite poderia ser usado para dentro do Brasil. Entende? Então, existia, na época, o pessoal lá de marketing da Hughes procurando estimular a discussão sobre esse assunto. E, em paralelo, a gente já tinha tomado conhecimento de outros lugares, principalmente o Canadá, que tinham implantado o seu sistema de satélite doméstico, né? O sistema ANIC. E a gente tinha um bom contato com o pessoal do Canadá. Eu fui lá várias vezes, me encontrei com o pessoal da Telesat e também do Departamento de Comunicações, e eles nos deram muitos materiais a respeito, né? Também outro país que estava estudando muito o assunto de satélite doméstico era a Austrália, com quem a gente também tinha contato, e conseguimos receber deles até uma coisa interessantíssima. Eles me deram cópia integral do estudo de viabilidade deles, que foi muito útil, e a gente aprendeu muito naquilo. Aí, em 1973, foi criada a Telebrás. E eu recebi, então, um convite do diretor técnico, o baiano, né? Para eu ir trabalhar na Telebrás e desenvolver o projeto do satélite doméstico. E aí, eu, como estava empolgado com esse assunto, concordei, me mudei para Brasília e comecei a trabalhar nesse assunto. E já começava naquela época uma rivalidade muito grande entre a Embratel e a Telebrás, por conta de
controle político, quem é que devia definir as coisas. Como a Embratel era muito mais poderosa economicamente, mais estruturada, e a Telebrás era uma coisa muito pequena ainda, começando, o primeiro presidente da Telebrás foi o comandante Conte, que depois veio a ser ministro. Tinha essa rivalidade. E a Embratel, a área de engenharia da Embratel, começava a ver no satélite uma ameaça aos projetos terrestres, né, de cabo, fibra ótica não existia ainda, cabo e micro-ondas, né? Apesar de todo o esforço de tentar explicar que uma coisa não comprometia a outra, isso começou a ter dificuldades muito grandes. Eu produzi no início um trabalho falando sobre necessidade e viabilidade de ter um satélite doméstico no Brasil, e depois nós fizemos um estudo de viabilidade, tivemos uma equipe, o engenheiro Rodolfo Quinor, que era da Embratel, né, já internacional, e o engenheiro Celso Álvares de Azevedo, que era do INPE. Aí apresentamos um estudo que mostrava a viabilidade intrínseca e a viabilidade relativa com relação a micro-ondas. Ou seja, o princípio ali era pegar a matriz de comunicações que a Embratel tinha, de longa distância, e preencher o satélite com as rotas mais longas, porque o satélite é totalmente insensível ao custo, em termos de custo, a distância entre os pontos que se comunicam. Então, faz eles estarem afastados 20 quilômetros ou 5.000 quilômetros, o custo é exatamente o mesmo. Então, como a micro-ondas fica mais cara à medida que você aumenta a distância, então era mais lógico você colocar os canais de longa distância no satélite e preencher os de curta distância com a micro-ondas, né? Isso daí foi feito, um trabalho lá bastante detalhado, e aí ficou demonstrada que existia uma viabilidade intrínseca, ou seja, o sistema se pagava naturalmente, e existia também uma viabilidade relativa, né? Ou seja, comparativamente ao sistema terrestre. Isso foi apresentado e passou-se um certo tempo, nada aconteceu. De 1973 até 1974, nada aconteceu, quando o comandante Conte foi nomeado ministro das Comunicações. Aí ele resolveu reativar o estudo do satélite doméstico, né? O comandante Conte tinha uma aproximação muito grande com o general Geisel, né, que era o presidente do Brasil, e isso propiciou lá que o estudo pudesse ser feito. Aí tivemos, então, um grupo de trabalho mais volumoso, né, onde nós tivemos 7 pessoas, né? Éramos eu, o Quinor, o Carlos Alberto, Lemos Reis, o Pinho, né? Luiz Carlos Rosas Pinho, o Luiz Carlos Antônio Quintana da Costa, esse Ricardo já faleceu. Bom, não estou lembrando de todo mundo aqui, daqui a pouco. Antes disso, eu pulei um pedaço aí, nós fomos treinar nos Estados Unidos para o programa da compra da estação terreno, né, da Hughes. Então, ficamos lá algo de 7 meses, viajando entre vários estados, inclusive também para a Europa,
para a Suécia para ver a parte de multiplex, e ali nós éramos um grupo de 7 pessoas. Éramos o Almir, Henrique da Costa, o Rodolfo Quinor, eu, o Alexandre Olimpiev. Isso daí foi a base do conhecimento em comunicações por satélite aqui do Brasil. Que nós, então, quando voltamos, fizemos o treinamento dos técnicos e passamos a transmitir esse conhecimento para outras pessoas. Foi a partir daí que a movimentação com relação ao satélite doméstico começou a germinar, começamos a ter interesse em estudar esse assunto para resolver o problema das telecomunicações no interior do Brasil. Além da dificuldade de falar no telefone, se comunicar por voz, televisão era uma coisa proibitiva, não existia. Televisão só chegava nos locais em que a micro-ondas, o canal reserva lá dedicado à transmissão de televisão, transmitia, e aquilo tinha que ser gravado remotamente, ou então era uma movimentação de fitas. Era um negócio realmente trabalhoso. Eu me lembro de quando o garoto estava na escola técnica, eu fui passar férias em Brasília. Em Brasília, no Brasília, não estou falando no interiorzão, não. E eu me lembro das minhas primas assistirem a novela e eu era garotão, eu ficava, hoje em dia a gente fala dar spoiler, não é? Eu ficava falando o que ia acontecer, porque aqueles capítulos já tinham passado no Rio de Janeiro. Exatamente. Isso eu estou falando de 76, 77, quando eu estava na Escola Técnica Federal, lá no Cefet, né? E nas férias, eu me lembro que numas férias, ainda no Cefet, eu fui passar em Brasília com a minha mãe, visitar, eu tinha família lá, e era essa questão, era a movimentação de fitas. As fitas iam para lá e as novelas iam passando com uma semana de atraso. Era super interessante isso. Exatamente isso daí. Então, era uma dificuldade terrível. Bom, aí nós começamos a pesquisar esse lado do satélite doméstico, e aí o comandante Quanti nos determinou de fazermos esse anteprojeto, né? Um anteprojeto, aí tivemos essa equipe. A equipe constava eu, o Quinor, o Raul Renel, o Pinho, o Luiz Carlos Rosas Pinho, o Luiz Antônio Quintana da Costa. Tem mais alguém aí que eu não estou lembrando. Daqui a pouco O Alex? Não, o Alex Olimpiev não participou. Depois ele já tinha ido trabalhar no exterior. Como? Daqui a pouco você lembra. Então, aí nós fizemos esse trabalho, nós contratamos uma consultoria internacional, a empresa se chamava Inteco, vieram vários engenheiros americanos aqui com muita expertise, né, experiência de vários projetos, e produzimos, então, o trabalho que foi apresentado ao ministro, e isso originou uma ordem do presidente Geisel autorizando a continuação do projeto, né? Teve um documento e ele assinou e deu a autorização para se seguir. A partir daí, a grande questão era se seria criada uma nova empresa dedicada a implantar o satélite ou se isso deveria ser conduzido pela Embratel. Existiam muitas pessoas que defendiam a ideia de se criar uma empresa nova. Eu, particularmente, achei que era uma temeridade, porque criar uma empresa e fazer o projeto ao mesmo tempo era um desafio muito grande. Então, eu defendi que fosse entregue à Embratel.
apesar da Embratel ter internamente aquela resistência, mas essa foi, então, a linha adotada. E na Embratel, isso ficou debaixo do então vice-presidente, Dr. Elvésio Gilson, né? Que depois veio a ser o presidente da Embratel.